Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou trazer um fone que tá hypado pra caramba. Até já vi gente não gostar, mas ele tá sendo muito elogiado. É esse cara aqui, é o Syngot EA500. Eu só testei um fone dessa marca, da Syngot até hoje, que foi o King Wonder, e assim, é um fone que não me agradou muito não. Eu achei ele meio nada, sabe? Vamos ver o EA500. Ele é um in-ear com um falante dinâmico por lado que custa $75, o que hoje dá seus 400 e poucos reais. Então, é um fone que vai bater de frente com o meu favorito atual dessa faixa, que é o Truth-Ear Exa. Ele foi enviado pela Linsoul e eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse por ele. Vamos lá. A experiência de unboxing é, assim como a do King Wonder, legal. Essa é uma marca que, assim, capricha, sabe? Tem uma embalagem super bonita. Essa parte aqui é bem legal, cara, com uma frase do Pascal, super bem apresentado. E como acessórios ele vem com uma case genérica para transporte, que é essa aqui, uma seleção bem básica de ponteiros também e um par de bocais intercambiáveis. Esse é um daqueles fones que você pode tonar com a troca do bocal, mas sinceramente o efeito é muito sutil e não muda em nada a pegada geral do fone. Então para mim acaba sendo muito mais uma firula do que uma parada que vai mudar a sua experiência. Já o fone é esse aqui. Cara, eu acho ele um fone muito bonito e muito bem acabado. Ele é todo nesse metal brilhante, assim, pega digital com a beleza, mas é muito bonito. Ele parece um Moondrop Cato, só que arredondado. É realmente um fone bem luxuoso. Conforto e encaixe são bons, o isolamento é legal. Nada muito absurdo, tá? Eu acho que existem fones melhores nesse quesito, nessa faixa de preço, mas, por outro lado, não vejo nenhuma falha significativa aqui. Gosto muito do cabo também. Que é esse cabo aqui. É um cabo sofisticado, mas que não chega a ser inconveniente, nem perto disso, assim, realmente eu acho muito interessante. Então é um fone que, assim, ele é bem apresentado, não é incrível em termos de acessórios, mas, assim, eu acho que em qualidade de construção ele é um dos meus favoritos nessa faixa de preço. Dá um banho no Truth-Ear Exa, por exemplo. Mas e no som? Isso eu já respondo. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever no canal. É um pequeno gesto seu que faz uma enorme diferença aqui para o meu trabalho. E por falar em trabalho, eu aproveito para convidar você a conhecer o meu outro trabalho, caso você ainda não conheça, que é a minha própria marca de fone de ouvido, a Cuba Audio, e o nosso headphone, o disco, disponível nas versões Lite, Clássico, Pro, Gamer e Bluetooth, que é feito para ser um fone definitivo que se transforma para se adequar ao seu momento. Link na descrição. Voltando aqui para o EA500. Seguinte, o King Wonder, que eu testei há um tempo, foi um fone que, como eu disse, era bem nada. O EA500 é diferente. É um fone que já de imediato me agradou. Ele me encantou? Também não, tá? Mas eu acho que isso fala mais sobre um mercado que está cada vez melhor do que sobre um possível demérito desse fone. Vamos lá. A minha referência, antes do Truth-Ear Exa para essa faixa de preço, era o Duno Titan S. O EA500, a meu ver, tá num universo bem parecido ao desses dois, ou seja, é um fone com uma pegada mais voltada para abertura e neutralidade, diferente de um Moondrop Aria, por exemplo, que é um fone já bem mais musical e eufônico. Para começar, vamos falar dos graves como sempre. Eles são bons, não são incríveis, mas são graves legais. A parada é que aqui, ao invés de você ter um shelf mais voltado para o subgrave, você tem uma resposta meio que mais tradicional, mais old school, com mais força nos médio graves e um decaimento significativo nos registros mais baixos. Tecnicamente, eu acho que isso não é muito bom, tá? Porque, em tese, você perde um pouco de autoridade mais para baixo e você fica meio que com mais massa na apresentação, entendeu? Só que, na prática, o resultado me agradou. O decaimento não é suficiente para eu achar que é um fone que fica sem subgraves e essa forcinha mais dos médio graves não é excessiva e faz com que ele tenha uma pegada mais macia e mais musical do que o Exa, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, sem ficar tão cheio e solto como um Aria, que é um fone que pode passar do ponto nesse quesito, entendeu? Então, por mais que eu ache que o que eu ouço do Exa seja mais preciso, eu gosto dessa personalidade. Ela traz um toque a mais de melodia nessa região, de eufonia. Você perde, sim, um pouquinho de peso, de autoridade
e também de definição, mas não é nada dramático. Eu acho que é uma diferença de perspectiva que pode agradar ou não, dependendo de quem ouve e do que você ouve. Cara, gostei bastante dessa pegada para gêneros como um jazz, um soul, um R&B, esse tipo de coisa. Quando a gente vai subindo o espectro, a gente chega nos médios, que são, sem dúvida, um ponto de destaque para mim. A parada é o seguinte, quando eu testei o Truth Exa, eu falei sobre o quanto, para mim, ele melhorou o que eu ouvia no Duno Titan S. Nos médios, particularmente, o que acontecia é que o Duno era um fone um pouco mais frio e estéreo, com médios bem frontais, principalmente em relação aos graves. O Exa, ele manteve uma pegada técnica, que o Duno, assim, uma categoria que o Duno era bom, com uma ótima abertura e detalhamento, mas sendo um pouquinho mais musical e equilibrado. O EA500, ele segue o mesmo caminho, mas ele vai um pouquinho além, entendeu? Nessa trajetória. E, cara, com excelentes resultados. Os médios ainda são o que eu considero frontais, tá? É um fone com um ótimo pena gain, bem colocado pra caramba, mas ele é menos frontal que o Duno e que o Truth-Ear, entendeu? E traz uma pegada um pouquinho mais voltada pra naturalidade do que pra abertura e detalhamento, entendeu? Mas como ele tem graves mais tranquilos, ele acaba não ficando macio demais. Ele continua sendo um fone técnico. Eu acho que nesse aspecto, assim, ele não chega a estar no nível do Exa, que me parece fone um pouco mais resoluto, mas ele traz sim uma ótima sensação de detalhamento, de resolução, de transparência. É um fone musical, como eu disse, mas ele continua sendo um fone consideravelmente claro. Isso também tem a ver com os agudos, tá? Que tem uma presença que eu considero excelente nesse fone. São agudos um pouquinho mais proeminentes, mas eu acho que não do ponto do exagero. Eu gosto do resultado aqui. Eu acho que ele traz textura, traz claridade, sabe? Sim, tem gente que não vai gostar, tá? Tem gente que pode achar que os agudos são meio demais, mas pra mim é ótimo. Eu acho que ele traz uma sensação de arejamento que é muito legal. Timbre é bom, articulação é legal também. Ele não chega, tá, no nível de fones mais sofisticados, tipo um Moondrop Cat, um Variations, né, ou acima disso, porque eu acho que esses agudos aqui, eles podem soar um pouco ríspidos e metalizados em algumas situações, mas para um produto dessa categoria, eu sinceramente acho que está excelente. E eu também adorei a sensação de espacialidade que esse fone traz. Ele me lembra o Aria nesse quesito. É um in-ear, assim, sem dúvida nenhuma, mais expansivo, sabe? Com uma boa profundidade, bom recorte. Então, para fechar, eu gostei muito desse fone. Eu acho que, não como o Rodrigo Esser, por exemplo, que fez um belo review dele. Eu não gostei nesse nível, mas eu gostei bem mais do que o time do Guizaldi, por exemplo, que achou esse fone nada. Eu não, sabe? Eu acho que é um fone, assim, de novo, um pouquinho mais musical do que o Truth-Ear Exa, mas não a ponto de me fazer tirar o Exa da lista de recomendações, tá? Esse ainda é o fone que vai ficar como minha referência nessa faixa de preço. A parada é que, assim, é um fone que me parece mais equilibrado e técnico, tá? O Truth-Ear, o que, pra lista de recomendações, tá? Pra parte principal, faz mais sentido, na minha opinião. Você tem um fone com essa pegada ali. Eu acho que é um fone que acaba sendo um pouco mais complexo, completo. O que o EA500 faz é trazer uma pegada um pouquinho mais eufônica, tanto nos graves quanto nos médios. E sim, tá? Tem muitas situações onde eu prefiro isso, onde eu prefiro essa pegada. Só que nesse caso específico, tá? Nessa comparação específica, tem mais situações onde eu prefiro o Exa. Agora, eu tenho certeza que para muita gente vai ser diferente e esse pode ser sim o melhor fone na faixa de preço. Depende de você. Então, parabéns para Singotes, tá? Ao contrário do King Wonder, eu achei sim que o EA500 é um fone muito, muito bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.